E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje talvez seja um dia de superatividade aqui no canal, só que todos os vídeos que eu vou fazer vão ter que ser meio que curtos porque eu tô bem sem tempo. É, eu vou falar pra vocês assim o que eu penso do futuro desse canal aqui, porque muitos de vocês estão frustrados com o fato de eu ficar falando sempre sobre a mesma coisa. Então, depois a gente vai ver se dá tempo de falar do Jô Soares também. Se não for hoje, vai ser outro dia. Mas aí agora a gente vai falar mais sobre essa mesma coisa que a gente vive falando. A gente está aqui no YouTube chinês. Geralmente eu vou muito para essa aba aqui e aqui, que é de conhecimento, principalmente nessa subaba sobre carreira, eu estou aprendendo muito chinês. Eu tava. Eu criei o hábito de a cada hora de estudo, a cada hora de exposição ao chinês, eleger qual foi o meu vídeo favorito daquela hora. E olhando para trás, vocês veem que eu tô com o mesmo sangue no zóio que eu tinha para jogar BDO, por exemplo. BDO ele foi um jogo transformador na minha vida, porque ele não foi só grindar e ficar olhando para a tela no grind. Cada hora jogada foi uma aula dada, ou foi uma aula de. Ou foi uma hora de escuta de podcast, ou de algum vídeo que me constituiu, que me formou quem eu sou, não que eu tenha virado alguma grande bosta. Mas agora eu tenho muita exposição, inclusive nos dias em que eu estava doente aqui, eu consegui ainda assim não deixar de me expor, pelo menos para ter o mínimo de contato. O que eu notei? Eu notei uma grande diferença nessa aba aqui, que seria de notícias. E o que acontece? Quando é um assunto meio específico, por exemplo, se você acompanha a playlist que eu faço com o Lucas aqui, talvez você esteja muito por dentro do que está acontecendo na Ucrânia e na China. Mas tirando a exposição que você tem aqui com a gente, você escuta muito sobre isso em algum outro lugar? Não. Por quê? Porque quando você abre o portal do UOL, quando você entra no Globo.com, quando você vai nos seus youtubers favoritos, poucas pessoas estão falando o tempo inteiro sobre isso. E se você não fizer um Big Data à sua volta que seja especificamente sobre isso, você não vai ter essa exposição. Então, assim, fala-se pouco do que acontece no mundo, mas aí o que eu estou percebendo que está acontecendo na China agora de repente, muitas notícias militares começaram a aparecer, algumas recentes e algumas resgatadas já de certo tempo. Estou dizendo isso porque eu acabei de começar a explorar essa aba e eu não tinha constituído ainda grande coisa, pelo menos não seguindo vídeos sobre guerra. Ou seja, está muito fácil você ter contato com tudo que está acontecendo, por exemplo, com vídeos como esse aqui. Esse vídeo ele mostra o que foi feito nas últimas 24 horas e ele é um pouco assustador porque... Vamos tirar o som aqui, vamos aumentar muito a velocidade. O que esse vídeo está fazendo aqui, ele está mostrando as manobras militares que aconteceram nas últimas 24 horas. E por que é interessante eles colocarem que isso aconteceu nas últimas 24 horas? Porque foi quando a Pelosi chegou lá. E aí aqui eles mostram a mobilização. E aí, assim, mais importante do que esse vídeo é tentar entender o que as pessoas estão falando sobre isso. E aí quando você vai aqui para baixo, isso daqui vai te levar para inúmeros outros vídeos relacionados à guerra. E aí você vê esse cara aqui falando. Eu já dei uma pesquisada nisso, então não é que eu tenha esse nível de leitura no chinês, mas que hora é que a gente vai ver uma explosão de verdade na ponta? Ou seja, para cada míssil lançado, quando que a gente vai ver ele acertando alguma coisa? Eu não sei o quanto de liberdade você tem para expor uma opinião contrária ao mainstream, ao que o governo quer que você pense. O que me faz pensar que as pessoas não se sentem confortáveis de ir contra o governo ou de ir contra a decisão.
de qualquer forma, qual que é a consequência das pessoas que são contra isso não poderem postar livremente? É que as opiniões a favor prevalecem. E quando a opinião a favor prevalece e quando a maioria quer a mesma coisa, os Maria vai com as outras tendem a também se juntar e também começar a apoiar uma coisa, mesmo sem ter refletido muito sobre isso. Aí aqui eles falam sobre isso daqui eu acho que é referência ao porta-aviões dele. Ou seja, convocando, vai ter ou não vai ter o porta-aviões lá nesse ataque. Tem um cara tirando sarro aqui, falando que isso daqui é basicamente BGM, ou seja, efeitos especiais, apoio à mãe China, treinem as crianças. Eu não quero especular, eu não quero pensar o quanto isso daqui pode ser sarcasmo ou o que dentro da cultura deles uma frase dessa pode significar. Mãe China unificada. Então, aqui a gente tem o país, mãe, ou seja, mãe China, e isso daqui é de unificação. Se você quer unificação na China é porque você quer anexar Taiwan ao seu território. E aí você vê, eu confio na mãe China, unificação, unificação, unificação. Então aqui você tem, se todos os chineses não estão do mesmo lado, se existe uma divisão de chineses para lá e chineses para cá, pelo menos no YouTube deles, você só permite que reinem as opiniões a favor, ou não, ou então a China está em uníssono mesmo, o que eu acho ainda mais perigoso, não que o civil que é contra alguma coisa vá conseguir se impor na forma como a coisa é feita lá. Aí vocês falam, nossa, como a gente tem sorte de ver numa democracia. A maioria das pessoas também não gostaria de Lula e Bolsonaro no poder e a gente não pode fazer muita coisa. A gente não pode fazer muita coisa em relação à concentração da nossa riqueza toda em 200 famílias agrárias donas da dívida pública. Então eu não sei até onde essa democracia ela não é uma falsa ilusão de liberdade, uma liberdade que a gente não tem. Mas a gente não está aqui para falar do Brasil. A gente está aqui para falar da China. Então aqui você vê o papel. Qual que é o papel de um soldado? Chinesas, mulheres chinesas respondem. Eu comecei a estudar chinês com o Shijihaki porque eu entendo um pouco de japonês. Então isso daqui para mim é uma coisa que, mesmo sem saber a pronúncia, eu consigo entender o que significa. Isso daqui ele tem cara de propaganda? Sim, é claro. Isso é propaganda do governo. Mas ele dá muito engajamento porque ele numa sociedade, por exemplo, nós somos democracias que vivem falando que a gente deve defender a liberdade e que as mulheres devem ser respeitadas, que as mulheres não podem ser oprimidas, que as mulheres têm que ter direitos, que as mulheres isso, que as mulheres aquilo. E lá não tem essa conversa. O que tem é assim, essas mulheres mostrando o que elas fazem todos os dias, como elas treinam, o que elas acham que é o papel delas na sociedade, o que elas acham que é o papel delas na China. E o problema desse tipo de vídeo aqui é que levanta um moral da porra pra nação, né? Porque aí sem gordofobia e sem, sei lá, o que chama outra coisa lacradora e que diz respeito à beleza, né? Mas aquela gordinha feinha, ela vê isso daqui e fala, caralho, eu também sou chinesa, porra, vamos lutar nessa merda. E aí o que você tem? Você tem um levantar de ânimos e a primeira pessoa que cair aqui e se empolgar com isso, pronto, aí ela vai ser exposta a inúmeros outros vídeos semelhantes, infinitos vídeos que vão dizer a mesma coisa, o quanto uma menina delicada, o quanto uma menina comum, de repente pode virar um soldado que pode salvar o país, e o engajamento e o nível de treinamento deles não é pouca coisa, não. E é em quantidade muito, mas muito superior às tropas ocidentais, pelo menos de acordo com a minha impressão. O que teve aqui também? Teve esse vídeo mostrando qual que é o comportamento de Taiwan em relação a isso. Então, nesse vídeo aqui, eles começam a falar o que é que Taiwan está falando, que estão instigando os taiwaneses a revidar contra a mãe China. E aí, quando você vê as reações, elas são as mais
passionais possíveis. Do tipo, o que você acha que foi essa demonstração de força taiwanesa aí? Foi uma mobilização militar ou foi um cosplay? Ah, foi um cosplay. Ah, foi um jogo de... Foi um joguinho de guerra, do tipo Battlefield. E tem gente aqui falando, nossa, eles estão se preparando para sair correndo, né? Estão se preparando para sair correndo. O problema disso daqui é que já houve uma desumanização do taiwanês, e tem gente falando que quando eu estava descendo aqui pela primeira vez, eu vi um comentário do tipo, esvaziem os estoques. Esvaziem os estoques, no sentido de armamento, né? Ou seja, descarrega todas as bombas que tem para jogar lá. Chegou num ponto em que as pessoas elas estão falando, cara, o Xi Jinping, você não precisa mais ficar prometendo, você só precisa agir agora. Então, aquela coisa que a gente conversou lá no vídeo com o Lucas, chega uma hora que você avança tanto, chega uma hora que você mobiliza tantas tropas, que você tem como retroceder sem virar uma piada. O que me faz pensar que agora a China está, entre aspas, passando vergonha, porque os Estados Unidos estão se vangloriando de que a China trocou para cima dele e ele não arredou o pé e que ele foi lá e demonstrou uma força tremenda quando a Pelosi desceu em território taiwanês. Parabéns, vocês ganharam popularidade por alguns dias. Mas vocês passaram o turno para a China e agora ela vai fazer qualquer coisa usando essa visita da Pelosi como argumento, de forma que um dia a gente possa olhar para trás e ver que essa visita ela foi o começo de tudo. Isso se a China ganhar. Assustador, né? Assustador. E aí, assim, eu escuto alguns de vocês falando, cara, você tá muito neurótico, não vai acontecer nada. E esse negócio de não vai acontecer nada, porque já houve tensão anteriormente. Sim, já houve tensão anteriormente. Já houve tensão 7 anos atrás, 10 anos atrás. Já houve muita tensão acerca de Taiwan. Mas a China nunca esteve tão preparada como está hoje. E é isso. A China nunca esteve tão preparada como está hoje. E a OTAN ela nunca esteve tão desgastada como ela está hoje, porque ao longo do tempo essa pseudo-segurança e essa pseudo-certeza de que eles mandavam no mundo causou desinvestimentos. Os problemas econômicos naturalmente ali da Europa e dos Estados Unidos começaram a fazer minguar os investimentos em segurança, fez com que eles baixassem a guarda e de repente a China está com puta de um poderio militar e está disposta a gastar tudo, está disposta a torrar tudo se for preciso. No momento em que a OTAN está tão envolvida com o que está acontecendo lá na Ucrânia que não sabemos se ela conseguirá socorrer Taiwan da maneira devida como ela prometeu. E se ela prometer e não cumprir, porque ela prometeu ajudar a Ucrânia e não tem soldado nenhum, ela só tem armas. Mas tudo bem, a conversa desde o princípio era essa, para que não virasse uma terceira guerra mundial. Só que com a promessa dos Estados Unidos de ajudar Taiwan militarmente, a hora que a China lá e os Estados Unidos... a hora que a China for lá e os Estados Unidos não fizer nada, aí a gente vai ter uma mudança, talvez irreversível, da visão de poderio militar. Tudo que eu estou fazendo aqui é especular coisas sem saber. Então você pode muito bem dizer assim, Fausto, mas você fala um monte de coisa nesse canal, que depois você volta lá e fala, não era, você estava enganado, tá vendo? Então, eu vou dizer uma coisa para você. Sabe todos aqueles caras, assim, fodões, que você conhece, que dizem pra você que sabem tudo e que têm razão e que estão certos sobre todas as coisas, eles são mentirosos. E são mentirosos que quando se enganarem não vão admitir pra você. Eles vão desconversar e vão pro próximo assunto sobre o qual eles têm certeza. E eu tô aqui, tentando ter a humildade de dizer, pensei um monte de besteira que estava errado, mas através de reconhecer os erros das minhas ideias, eu evoluí um pouco mais e aprofundei um pouquinho mais o meu conhecimento sobre a realidade e estou um pouquinho mais próximo dela. Eu acho que a nossa melhor versão ela tem que estar no futuro. Obrigado por vocês que me acompanham e que trilham essa jornada de amadurecimento comigo. Eu estou aprendendo sobre coisas que eu estou estudando agora e eu estou compartilhando com vocês e eu vou ficar feliz de continuar compartilhando.
Eu vou encerrar esse vídeo agora e vou pro próximo. Eu vou parar de gravar esse e já vou começar a gravar o outro. Porque aí eu vou falar o que eu quero fazer do futuro desse canal e eu espero que vocês gostem. Por hora é isso. Grande abraço pra vocês.